Educação para Redução de Riscos e Desastres. Habilidade EF06GE08. Analisar a diferença entre a escala gráfica e escala numérica e medir distância na superfície pela escala gráfica e escala numérica dos mapas. Sou professora Andréia La Pellegrini. É uma alegria imensa estudar com vocês. Olá, estudantes! Hoje vamos falar sobre dois conceitos muito importantes na geografia: a escala gráfica e a escala numérica. A importância das escalas na representação cartográfica e como elas nos ajudam a compreender a distância e tamanho na superfície terrestre. A escala é uma parte do mapa que indica a proporção da distância entre dois pontos no mapa e sua distância real. Ela dá ao leitor uma ideia da distância entre dois lugares. Nosso foco será entender a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica nos mapas. Compreender as escalas é fundamental para planejar estratégias de redução de riscos e desastres. Ao entender a escala de um mapa, podemos avaliar a distância entre diferentes pontos, identificar áreas de riscos e planejar rotas de evacuação eficientes. Bom, a professora colocou um exemplo para como medir, né, a distância de dois pontos com a régua. O objetivo da aula é desenvolver o conhecimento sobre a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica de mapas, compreender como utilizar as escalas gráficas e numéricas para medir a distância no mapa, estabelecer a relação entre esse conhecimento e a importância da redução de riscos e desastres. Escala de mapas. A escala numérica indica a proporção entre a distância no mapa e a sua distância real equivalente. Um exemplo de escala numérica é 1 centímetro, 2 pontos, 5 quilômetros. A escala gráfica é a representação visual da distância. A professora colocou um exemplo onde podemos localizar a escala. Fica logo abaixo da rosa dos ventos, onde está escrito orientação. Está escrito também escala. Como determinar a distância real usando a escala de mapa? Queridos alunos, até aqui tudo bem? Estão com alguma dúvida? Primeiro, identifique a escala do mapa. Qual é a escala? A professora já explicou onde se localiza a escala. Segundo, use uma régua para medir a distância entre dois pontos. Qual é sua distância no mapa? Converta usando a escala no mapa. Qual é a distância real? Bom, para converter, nós vamos ter que utilizar uma continha de multiplicar. A professora colocou um exemplo. A escala do mapa, 1 centímetro, 2,5 quilômetros. Utilizei aqui o parque e o rio. Entre o parque e o rio, deu 7 centímetros. No mapa, a distância entre o parque e o rio é de 7 centímetros. Então, a professora pegou esses 7 centímetros, vou fazer a continha de multiplicação, peguei a escala do mapa, que é de 5 quilômetros, deu 35 quilômetros. Então, a distância real entre o parque e o rio é de 35 quilômetros. Bom, agora é com vocês. Vou propor um desafio a criarem um mapa, sabendo que a distância percorrida entre o ponto A e o ponto B no mapa foi de 4 centímetros, e a escala do mapa mede 550 quilômetros. Qual é a distância percorrida na realidade? Não esqueçam de enviar para a professora via Padlet, assim que estiver pronto. Vocês estão com alguma dúvida? A Lana precisa de ajuda?
Qual é mesmo a continha que temos que fazer nesta atividade? A professora colocou um exemplo do mapa do Brasil e coloquei 2 pontos, o A e o B. Nesses 2 pontos, mede 4 centímetros. Também coloquei, abaixo da Rosa dos Ventos, a escala, medindo 550 quilômetros. Qual é a conta que nós temos que fazer nessa atividade? Não esqueçam. Chegamos ao final desta aula. Agradeço a atenção de todos os alunos. Reforço a importância do tema para o estudo da geografia. Obrigado, meus queridos alunos. Conclusão. Recapitulação dos principais pontos abordados na aula, enfatizando a importância de compreender as escalas gráficas e numéricas para medir distâncias em mapas. Relação desse conhecimento com a educação para a redução de riscos e desastres, destacando como a compreensão das escalas é fundamental para a elaboração de planos de evacuação, identificação de rotas seguras e outros procedimentos preventivos, estímulos aos estudantes para aplicarem esse conhecimento em situações reais, como a leitura de mapas.